belo dia eu estava na minha casa e eu pensei, caramba, faz muito tempo que eu não vejo o filme da Anastácia, não lembro de nada do que aconteceu e nunca mais ouvi falar sobre essa princesa. O que será que aconteceu? E aí, parando pra pensar um pouco, eu percebi, eu acho que realmente a Anastácia, o filme da Anastácia fala sobre uma princesa perdida. E eu acho que, na verdade, a Anastácia, ela é uma das princesas esquecidas. Eu nunca vejo ninguém falando sobre a Anastácia. Eu entendo, ela não é uma princesa da Disney, não é uma das mais famosas, não tem como fazer uma parceria ali com as outras princesas que já existem, mas sei lá, eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre o filme dela, sobre os teatros e sobre as obras que foram criadas com base na história da Anastácia. Dito isso, eu reassisti o filme da Anastácia depois de muito tempo, tá? Eu acho que eu tinha o DVD da Anastácia quando eu era criança e eu nunca mais tinha assistido, nunca mais vi mais nada sobre ela, nunca nem vi uma peça de teatro da Anastácia, mas eu sei que existe. Enfim, eu vi o filme e aí eu vou trazer a minha perspectiva desse filme aqui. Então a gente tem o início desse filme, que tem a narração da avó contando como perdeu a sua neta Anastácia quando ela tinha 8 anos. Quando a Anastácia tinha 8 anos, elas acabaram recebendo ali, elas estavam numa família, numa festa de família, né, na realeza. Um homem apareceu e começou a ameaçar eles, dizendo que ia fazer de tudo para acabar com a família Romanov, que era a família imperial ali. Você é um traidor! Vai embora! Você acha que pode banir o grande Rasputin? Pelos ímpios poderes de que fui investido, eu expulso você com uma maldição. Ela ainda fala também que esse homem, chamado Vladimir, ele era muito próximo da família imperial, e aí a família imperial achava que ele era uma boa pessoa, que ele era um santo ali, quando na verdade ele tinha forças malignas por trás, né? Tipo uma feitiçaria ruim. E aí esse homem fez o que ele prometeu mesmo, então ele realmente vendeu a sua alma para poder ter um poder ali, para conseguir acabar com a família Romanov. E aí as pessoas, meio que enfeitiçadas pelo poder dele, né, acabaram se rebelando do nada contra a família imperial, e aí eles entraram no castelo e mataram todo mundo e um monte de coisa. E aí a avó que tá narrando ali a história e a Anastácia conseguiram fugir por uma passagem secreta que foi mostrada por um garotinho que trabalhava ali no castelo, que trabalhava na cozinha e com outros afazeres. E aí a Anastácia e a avó, elas conseguiram chegar até o trem, né, ali a estação de trem. Só que o trem já estava em movimento, ele já estava saindo e estava muito cheio. Então a avó conseguiu subir no vagão, mas a Anastácia ficou para trás e aí ela acabou sendo pisoteada e perdeu a consciência, e a avó dela continuou ali no trem. Segure firme a minha mão! Não me solte! Anastácia! Anastácia! Agora a gente tem uma passagem de 10 anos, onde na verdade a gente segue uma mulher chamada Anya, que acabou de completar 18 anos. Ela acabou de ser expulsa ali do orfanato onde ela vive, praticamente em São Petersburgo, justamente porque agora que ela é maior de idade, ela precisa se virar na vida e foda-se tudo. Arranjei um emprego pra você lá na fábrica de peixes. Vá direto por este caminho até chegar à bifurcação da estrada à esquerda. Está me ouvindo? Adeus! E aí, enquanto ela tá no caminho da cidade pra tentar achar um emprego e pensando no futuro, a gente acaba entendendo que ela é a Anastácia, só que ela não tem consciência do seu passado, ela meio que perdeu as memórias. E aí, essa Anya, ela acaba se lembrando de alguns fragmentos do passado, mas ela não consegue conectar isso a uma coisa maior. Então ela lembra de fazer algum acordo com alguém, de se encontrar em Paris pra fazer alguma coisa, e ela acha que isso é um bom ponto de partida, só tem um pequeno problema, né? Ela não tem emprego, dinheiro, lugar pra dormir, amigo, convívio social, então ela não tem o básico pra conseguir uma passagem pra ir até Paris. E aí ela acaba descobrindo sobre a existência do Dmitri e do Vlad, que são antigas pessoas que trabalhavam ali com a família real, né? Quando a família real ainda existia. E aí eles estão tentando procurar uma Anastácia convincente pra levar até a avó da menina, que tinha colocado meio que uma recompensa para quem levasse a Anastácia verdadeira até ela. E aí essa Anya vai até lá não por causa disso, porque ela realmente não acha que ela é a Anastácia, mas ela sabe que eles podem ter algum tipo de meio para ela conseguir uma passagem até Paris. Porém, apesar dela não acreditar que ela seja Anastácia, o Dmitri e o Vlad, eles conseguem meio que falar assim com ela e meio que manipular ela para ela começar a pensar que talvez ela pudesse ser a Anastácia. E não porque eles também achassem que ela era a Anastácia, mas porque eles achavam que ela podia ser convincente o suficiente para conseguirem o dinheiro que a avó colocou. E aí, basicamente, eles estão tentando ir até Paris
Paris pra encontrar a avó dela pra poder apresentar a Anya como Anastácia. Porém, enquanto isso, o Rasputin, que era aquele cara que eu tinha falado que é o malvado, que é o vilão da história, ele tá nas profundezas de não sei aonde, com seu corpo caindo aos pedaços, literalmente. Eu via um corpo que se partia. Porque ele não conseguiu cumprir aquilo que ele propôs, né, de acabar com a família Romanov. Por quê? Porque existe uma pessoa viva, a Anastácia. Mas sabendo disso, agora o seu otimismo meio que renasce, né? Então, depois de 10 anos de solidão e de tristeza e de muita raiva, ele vai tentar ir atrás da Anastácia pra tentar cumprir o que ele propôs no início de acabar com a família Romanov completamente. E aí, pelo que eu entendi, ele quer destruir a família Romanov porque eles meio que acabaram com sua reputação. Então a gente fica num filme onde tem a Anastácia, o Dmitri e o Vlad tentando chegar até Paris com algumas aventuras em relação a isso, ao mesmo tempo que tentam fazer a Anya se passar pela Anastácia, né? Ensinando coisas da realeza e coisas do passado, coisas que ela deveria saber sobre algumas pessoas que provavelmente a Anastácia verdadeira saberia, enquanto esse Rasputin tá tentando acabar com a vida deles. E assim, eu acho essa proposta ótima, tá? Só que eu acho que tem alguns furos na história que acabam me deixando um pouco triste, né? Porque é uma história legal. Eu acho que no início do filme, né, a gente tem essa narração da avó, e aí a gente percebe que, na verdade, a gente não tá tendo essa perspectiva da avó. É uma história sobre a Anastácia. Então, talvez a narração não precisasse ser da avó. Além disso, no final, quando ela se reencontra com a Anastácia e elas descobrem que, na verdade, sim, ela é a Anastácia e tudo isso, ainda assim, a gente não tem um final, esse fechamento com a narração da avó. E a gente não tem narração de mais ninguém, é só o fechamento da história da Anastácia. Eu também acho que o vilão, ele é muito ruim, assim, ele tem muitos problemas. Eu não tô falando dele ter problemas porque ele é lelé da cuca, né? Porque isso, todo vilão vai ser um pouco, né? Mas eu acho que não tem uma história, ele não tem uma motivação real. Foi o que eu disse, por que ele queria acabar com a família Romanov? O que eles fizeram? O que eles deixaram de fazer? O que eles falaram sobre esse cara? Quem ele era ele antes, né? Eles falaram que ele era um homem santo, ele era da igreja? Não sei. E a gente não tem resposta sobre muita coisa sobre ele. Então a gente não tem resposta de pra onde ele foi quando ele caiu no gelo, por que ele tava preso naquele lugar, por que o corpo dele tá caindo daquele jeito, pra quem que ele vendeu essa alma, tipo, não sei de absolutamente nada, não tenho nenhuma resposta sobre isso. O que eu acho, né, dos meus conhecimentos de história que talvez estejam um pouco errados, se eu tiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. Mas acredito que aquilo que derrubou a família imperial russa foi a Revolução Russa. Então eu acho que, para um filme infantil, eles retrataram isso como um cara usou uma magia ruim e maligna que fez a família real sumir. E beleza, porque é um filme infantil, eu não tô problematizando isso, mas eu acho que foi isso que aconteceu na vida real, entende? E eu também tenho um grande problema com esse capanga do vilão, né? Porque assim, a gente entende que a maioria dos vilões, eles têm algum bichinho de estimação ou algum bicho fofo, né? Porque é um filme infantil, que trabalha junto com eles, que ajudam eles ali na malignidade deles, sei lá. E aí a gente pode ver isso, inclusive, na Anastácia também, que a Anastácia, ela tem um cãozinho que ajuda ela quando precisa, e aí esse Rasputin, ele teria um morcego branco. Mas uma coisa que eu percebi, que eu fiquei um pouco encucada, tipo, o filme inteiro, por que o morcego fala e o cachorro não? Porque, geralmente, quando a gente tem um filme onde tem animais e humanos, ou todos os animais falam, ou nenhum fala, com algumas ressalvas, claro, mas não existe uma explicação para esse filme, porque eu entendo que ele é um cara que usa mágica, porém, a mágica dele, pelo que eu entendi, é baseada em trocas não muito agradáveis. Então eu fico me perguntando por que ele teria feito uma troca pra fazer um morcego falar, sendo que esse morcego é completamente inútil, ele não faz nada o filme todo. E isso não é comum, na verdade, porque os capangas dos vilões em muitos filmes, eles não são completamente inúteis, muito pelo contrário. Geralmente eles tomam o lugar do vilão em determinados momentos pra fazer as coisas acontecerem, mesmo que eles façam de forma errada, mas eles estão fazendo alguma coisa. E além disso, eles também têm essa parte cômica, e beleza, o morcego branco desse filme, ele até tem essa parte cômica, só que fica só nisso, só a parte cômica, porque ele não sai do lado do Rasputin em nenhum momento pra fazer nada. E a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi em comparação com esse morcego branco, foram aqueles capangas do Hades, do filme do Hércules, que, gente, pra mim eles são ótimos, assim, eles se propõem a fazer o que estão fazendo, sabe? Eles são uma dupla que ficam brigando e ficam meio ali tendo essa polaridade, digamos assim, um é muito burro, o outro tenta ser um pouco mais inteligente, mas é um pouco
ajeitado e aí fica nisso, mas eles se propõem a fazer as coisas, eles vão até lá e depois eles recebem um monte de bronca do Hades, e é isso, essa é a parte engraçada do filme. Porém, eu também acho que existam pontos positivos dentro dessa história, tá? Um dos pontos positivos que eu acredito ser é que o filme da Anastácia se passa no nosso mundo. Então a gente tem a Rússia, a gente tem Paris, que são lugares que a gente conhece, né, assim, que a gente sabe que existem no nosso mundo e sabe mais ou menos um pouco da cultura deles, né? E aí eu sei que muitas das princesas, elas também são retratadas, digamos assim, as suas histórias, elas vêm desses lugares, tem algumas que vêm de Paris, da Alemanha, de não sei o quê, só que no filme isso não é retratado, né? No filme a gente parece que está em um lugar mágico, em outro mundo e tal, porque, beleza, pode até não ser a proposta deles, mas eu achei muito legal essa parte da Anastácia, porque eles também conseguem diferenciar bastante essa questão da cultura entre a Rússia e Paris, né, e a França. Então a gente tem, inclusive, a introdução de Paris, né, quando eles chegam até lá, com um musical. E isso é outra coisa que eu também gosto muito no filme, eu gosto porque ele é um musical. E eu sei que tem muitas pessoas que têm preconceitos com musicais, e eu até entendo um pouco, porque os caras começam a cantar e dançar do nada, eu entendo isso, e fica um pouco esquisito, porque na vida real isso não aconteceria, mas eu acho que, como fez muito parte da minha infância e do teatro, né, essa parada do musical e de dançar e cantar, High School Musical, tudo, eu acho que eu gosto muito por causa disso, né? E eu acho que, assim, as músicas são legais, tem músicas que inclusive ficam na sua cabeça, tem umas duas músicas ali que são péssimas, mas a pior de todas é a do vilão, esse aí eu não engulo de jeito nenhum. E falando um pouco do vilão também, que eu esqueci de falar uma coisa, tá? Eu acho que ele tem muitos elementos parecidos ou idênticos com a Malévola e o Scar. A diferença é que a Malévola, né, quando ela entra ali e ela amaldiçoa uma pessoa da realeza, ela tem uma motivação pra fazer isso e ela é muito mais bem consolidada, ela é um personagem, né, muito mais bem construído. E o Scar, na música do Scar que a gente tem em Rei Leão, a gente tem esse elemento muito escuro e verde, uma coisa muito misteriosa, enquanto ele tá cantando e os capangas estão cantando de fundo. A diferença é que, sim, o Scar, ele é muito mais memorável, né, a música dele é mais memorável, é bem melhor, e os capangas dele servem pra alguma coisa, então eles não estão ali só como figurantes. Mas voltando a falar um pouco melhor do filme, eu gosto muito da personalidade da Anastácia que eles colocaram. Eu gosto muito que ela tem uma língua muito afiada, que ela é muito pra frente, que ela não precisa dos outros pra fazer as coisas. Porque, assim, ela se virou a vida inteira sozinha, ou pelo menos grande parte dela, né? Então, eu entendo que ela precisa do Dimitri e do Vlad pra fazer algumas coisas, pra conseguir chegar até Paris, mas ela sempre deu um jeito e ela sempre acreditou, ela tem convicção naquilo que ela fala e naquilo que ela faz. Se ela quer fazer, ela vai fazer, se ela não quiser, ela não vai fazer. Isso é uma das coisas que eu gosto muito nesse filme, justamente porque não é comum da época, e eu não digo nem da época em que o filme se passa, né, mas eu também digo da época em que o filme foi lançado. E eu também gosto muito do final, gente, o final ele é tão bonitinho, porque faz todo sentido a escolha que ela tem. Ela tem dois caminhos pra seguir, e aí a avó dela deixa ela fazer esse caminho, né, deixa ela escolher esse caminho. O que ela quer fazer? Ela quer fazer parte de um lugar onde ela não verdadeiramente pertence, ou então ela quer fazer parte de uma nova antiga vida que ela tem. Sabe, é uma coisa tão bonita, porque você faz, cara, faz todo sentido, e ela vai abdicar dela ser princesa e de uma vida da realeza, com muita riqueza e muita atenção, pra viver uma vida tranquila que ela já conhecia, né, de que ela conheceu a partir do momento em que ela se separou da avó, que faz sentido com quem ela é hoje. Então, isso demonstra que, assim, eu acho que é uma mensagem muito bonita, né, pensando, assim, num filme infantil, mas é claro que pra nós adultos também é uma mensagem muito bonita, porque a gente tem muitos caminhos pra seguir e a gente pode escolher o que melhor combina com a gente, e tudo bem se a gente quiser mudar de ideia depois. Porém, não sabia se vocês sabiam sobre isso, mas a história da Anastácia mesmo, do filme que a gente conhece, desses roteiros que a gente conhece, que foram transformados em peças de teatro, filmes, em livros e tal, na verdade ela foi baseada em uma história real, e eu não sabia sobre isso até eu pesquisar mais sobre o filme da Anastácia. A Anastácia Nikolaevna nasceu em 1901 na Rússia, e ela fazia parte da família imperial. Ela é a filha mais nova dos imperadores da época, e aí aqui eu vou ter que ler o nome porque pra mim vai ser impossível pronunciar isso, tá? Primeiro, Nicolau II, esse é fácil, mas o Alexandra Feodorovna, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. E durante o século XX, na Rússia, né, eles tiveram muitos problemas em questão de pobreza, desigualdade
desigualdade social, e isso acabou piorando muito depois da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então eles tiveram que, o Nicolau II basicamente teve que abdicar do seu posto de imperador e terminar ali o império da sua família de mais de 300 anos. E aí a família imperial foi colocada ali pelo povo em prisão domiciliar, né, pelo povo que se rebelou. E aí só em 1918, quando estava acontecendo uma guerra civil ali na Rússia, Nicolau II e a sua família acabaram sendo executados por revolucionários. Mas então, sabendo disso, a gente se pergunta, como é que esse mistério da Anastácia começou? Então, naquela época, os boatos e as fofocas, elas corriam boca a boca, o que era muito fácil de você distorcer alguma coisa, de você acrescentar um detalhe que não existia, de você retirar uma informação importante, de você aumentar as coisas, diminuir algumas coisas. Como as pessoas não tinham muitos detalhes da execução da família imperial, as pessoas acabaram passando informações que não eram completamente verdadeiras. Então as pessoas começaram a pensar que a Anastácia poderia ter conseguido fugir e aí ela estava perdida, então agora eles tinham uma princesa perdida para procurar. E enquanto isso, a avó da Anastácia, que se chama Maria Feodorovna, ela realmente conseguiu fugir da Rússia durante essa época, né? Só que ela não foi para Paris, como conta no filme da Anastácia. Ela foi para Dinamarca, porque a Maria cresceu na Dinamarca e ela ficou naquele país que ela já conhecia. Só que quando chegaram as informações de que a família dela tinha sido totalmente executada, ela ficou muito triste. Então ela demorou muito para acreditar que ela era a única sobrevivente da família dela. E ela meio que se apegou a essa ideia de que talvez a Anastácia pudesse estar viva. Então ela meio que colocou uma recompensa para quem trouxesse a neta dela real até ela. Só que aí acabou acontecendo o que a gente já imaginava que ia acontecer. Muitas mulheres acabaram se passando pela Anastácia, dizendo que eram a Anastácia, a princesa perdida, e iam até essa Maria e faziam muitas coisas assim, interpretavam o papel de Anastácia. Só que a Maria nunca acreditou em nenhuma delas e, enfim, nunca reconheceu elas como netas. E aí a gente vem pro caso que ficou muito emblemático, que foi o caso que deu vida pra Anastácia, assim, em filmes, em séries, em obras no geral e tal, e que foi o que transformou isso num roteiro. A gente tem a história da Anna Anderson, que a gente conheceu ela depois como uma mulher chamada Francisca, e eu vou ter que ler o sobrenome dela, eu acho que nem lendo eu vou conseguir, então eu vou deixar aqui mesmo, porque esses nomes são muito difíceis pra mim, gente, desculpa. Aparentemente, essa Francisca, ela trabalhava numa indústria, né, ela trabalhava como operária, e aí ela ficava na Polônia. E aí, em 1920, ela foi encontrada no meio da rua de Berlim, depois de tentar se suicidar. E depois dessa tentativa, ela foi internada em um hospital psiquiátrico e dentro do hospital psiquiátrico, ela começou a dizer que, na verdade, ela era Anastácia, a princesa perdida do Império Russo. E, gente, essa história ficou tão grande, tão grande, tão grande na época que existiam pessoas que trabalhavam diretamente com a família imperial na época, né? Que trabalharam com a família imperial russa, que acreditavam que essa mulher realmente era Anastácia. Então não era uma coisa pouca de tipo, ela só tá inventando. Muitas pessoas acreditavam nela e ela realmente conseguiu ir pra frente com essa história. Porém, de novo, a Maria nunca reconheceu Anna Anderson como a sua legítima neta, né? E aí, depois de muitos anos, os historiadores, eles conseguiram identificar o DNA de um dos corpos que tinham sido executados lá na família imperial, que eu tinha comentado muito tempo atrás. E aí, eles, por esse DNA, né, eles indicaram que, na verdade, a Anastácia tinha sim sido executada junto com o resto da sua família, o que significa que a Anastácia nunca conseguiu fugir. Ela tinha sido morta ali mesmo. Foram só boatos que cresceram isso e transformaram isso numa grande história. E basicamente é isso. Pelo que eu entendo, assim, pelo que eu pesquisei, a Anna Anderson, ela depois se casou e tal, e ela continuou dizendo que era Anastácia por muito tempo, mas as pessoas não acreditavam nela, e ela meio que só cresceu contando essa história, mas ela nunca teve ela nunca teve muito reconhecimento, tipo, questão de dinheiro mesmo, de capital em relação a isso, pelo que eu entendo, né? Assim, a gente teve uma grande história, o que de certa forma pode ser bom, né? Mas realmente eu acho que era um caos na época de, meu Deus, ela é ou ela não é. E é isso. Essa foi a minha análise do filme de Anastácia. Um filme que eu já não assisti há muito tempo, que eu tava com uma certa saudade, que eu gostei muito de rever, porque eu não lembrava desse final, do quão bonito ele era. E por fim, eu só queria elogiar também a animação, porque eu gostei muito da animação, sabe? Do desenho mesmo, sabe? Da arte feita. E me digam nos comentários o que vocês acharam, se vocês já assistiram, se vocês querem assistir de novo, se vocês lembravam dessa princesa, ou se ela também era completamente esquecível pra vocês.